Senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, nesta segunda ronda o PSD gostava de voltar a falar do mesmo. Todos os partidos, sem exceção, com a única exceção do Partido Socialista, lhe colocaram a mesma questão. Sendo o PSD a colocar, é falta de patriotismo e de sensibilidade, segundo o Sr. Ministro disse. Mas todos os partidos colocaram a mesma questão. Ó Sr. Ministro, diga, por favor, de uma vez por todas, quais são as razões que foram apontadas pelo atual CONAC cessante Coronel Paixão para deixar de ser comandante operacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Ó Sr. Ministro, nós não aceitamos que o Sr. Ministro venha aqui dizer que não quer fazer especulação sobre as razões, porque eu não acredito que a praticamente 15 dias de uma das fases mais importantes do combate aos incêndios florestais, o Sr. Ministro tivesse aceitado uma saída de cruz, ou seja, imaginemos que o Presidente da Autoridade Nacional lhe comunicou que o Sr. Comandante Nacional queria sair, e o Sr. Ministro, com certeza, muito bem, são razões pessoais, eu compreendo, e assinou de cruz e nomeou outro. Ó Sr. Ministro, se foi assim, é uma irresponsabilidade. A um mês, a 15 dias do início da época de incêndios, não se deixa sair um comandante operacional desta forma. E por uma questão de transparência, os portugueses também querem saber, e nós queremos saber, para poder transmitir tranquilidade às pessoas, quais são as razões. Porque se o Sr. Ministro insistir que são apenas razões do foro pessoal e que não quis perguntar, então eu digo, Sr. Ministro, não quis perguntar, devia ter perguntado. Porque eu não acredito que um militar da craveira do Coronel Paixão saísse a um mês do início da época de combate aos incêndios florestais sem qualquer razão forte para o fazer. E, portanto, é muito importante que o Sr. Ministro esclareça aqui no Parlamento, que é para isso que serve o Parlamento, para nós questionarmos o Governo, e digo também, Sr. Ministro, não vale a pena dizer que são assuntos demasiado importantes para o PSD perguntar. É por serem demasiado importantes, por estarmos perante um Governo que a seguir a Pedrógão voltou a não fazer nada. E a seguir a Pedrógão tivemos a tragédia do final de outubro, meio de outubro, tivemos 2 relatórios de uma Comissão Independente que o Sr. Ministro usa como escudo para a sua ação política, mas a verdade é que o segundo não foi tido em conta pelo Governo, porque nada do que está lá, ou pouco do que está lá, o Sr. Ministro veio a fazer. Até na questão dos meios aéreos, aquilo que o relatório diz não é aquilo que o Governo está a fazer. E, portanto, se o Sr. Ministro sabia que não ia conseguir ter meios prontos a tempo, porque não vale a pena dizer que a culpa é do Tribunal Constitucional, porque o Sr. Ministro do Tribunal de Contas, porque o Sr. Ministro conhece muito melhor do que eu as regras do Tribunal de Contas e sabia que tinham prazos para responder, então devia ter feito os concursos mais cedo. É que eu só vejo o Sr. Ministro a anunciar meios para o ano todo, já disse que era o ano em que haveria mais meios aéreos, não é verdade? Serão 55, já foram 56. O Sr. Ministro tentou aqui confundir as pessoas com a diretiva única e com a diretiva operacional, quando sabe perfeitamente que a diretiva operacional que o Sr. Ministro aprovou foi a vez em que foi aprovada mais tarde nos últimos 6 anos, porque antes foi sempre antes do mês de abril, foi sempre em março. E depois também lhe faço outra pergunta relativamente aos meios aéreos. Ó Sr. Ministro, sabe tão bem como nós que na semana passada foi pedida a ativação dos meios aéreos e dos GIPs da GNR em mais do que uma ocorrência e ou não tinham um helicóptero disponível ou não tinham veículos para se transportar para o local do incêndio. Sr. Ministro, isto não é grave, isto é ridículo e é lamentável e é muito preocupante. Porque o Sr. Ministro, apesar de falar todos os dias em mais meios aéreos, a verdade é que no terreno, neste momento, tem 3 helicópteros. Tem mais do que 3 helicópteros, Sr. Ministro. Damos graças a Deus por não haver fogos mais graves neste ano e damos graças a Deus por todas as ocorrências que ocorreram até agora em Portugal, neste período, os bombeiros voluntários e municipais que as foram combater conseguiram extingui-las na primeira hora. Porque senão estávamos perante mais uma catástrofe. Porque aquilo que é o dispositivo novo que o Sr. Ministro montou não está a funcionar. E, infelizmente, tenho que lhe perguntar se considera que vai estar a funcionar quando começar a fase mais grave desta época. Se os meios dos GIPs vão ter todos os meios à sua disposição, se vão ter os veículos, se vão ter as fardas. É que nós já nos recordámos do ano passado que também os militares iam estar preparados a tempo e nem sequer os que tiveram formação ficaram no dispositivo e os que ficaram no dispositivo não tiveram equipamento de proteção individual. E isto é uma irresponsabilidade. Enviar militares para o terreno sem preparação e sem equipamento de proteção devido não nos parece aceitável. Sr. Ministro, o Sr. Ministro acho que ainda não percebeu a relevância do que estamos a tratar. Porque a forma como vem refalar ao PSD das questões que nós colocamos, sobretudo depois de estar aqui várias horas e não responder às nossas perguntas, revela que não está preocupado em fazer disto uma causa nacional.
e quer sempre tentar dividir aquilo que são as nossas opiniões e tentar dizer que o PSD quer fazer aproveitamento ou usa isto como instrumento político, para usar uma expressão do PCP. O PSD está muito preocupado com a situação, já estava em 2017, quando alertou a anterior Ministra da Administração Interna, está novamente agora, fê-lo a seguir a Petrógão e fala-o sempre que considerar necessário, porque este é um assunto que não nos permite que nos calemos. E, Sr. Ministro, eu terminava dizendo que vejo aqui alguma falta de humildade e de transparência a assumir alguns dos erros que têm sido cometidos. Nós tivemos cá o Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que admitiu, por exemplo, que muitos dos operacionais envolvidos não vão estar formados a tempo porque não têm helicópteros para poder fazer a sua preparação. Foi também útil ver a forma como se explicou finalmente, porque o Sr. Ministro diz que não faz propaganda, mas passa a vida a tentar iludir as pessoas, qual é que ia ser a estratégia do Governo para os meios aéreos. Porque primeiro ficámos com a sensação que iam usar os meios da Força Aérea. Depois veio, termino já, Sr. Presidente, agradecia a mesma tolerância que deu ao Sr. Ministro, eu serei mais breve, com certeza. Com certeza, Sr. Presidente. Queria saber, Sr. Ministro, qual é que é a sua visão sobre estas questões, porque, no fundo, primeiro veio dizer que o Governo ia utilizar os meios da Força Aérea, ou que ia ser a Força Aérea. E depois atrasou-se a lançar os concursos, e os concursos ficaram vazios, porque os cadernos de encargos, se calhar, não eram bem realistas. Depois veio acusar os cartéis do fogo de estarem a pressionar o Governo e que não ia tomar posições a que pudesse favorecer os cartéis do fogo. Depois o Sr. Ministro veio dizer que queriam, ou mandou dizer, através da comunicação social, que iriam comprar os tais Kamov, depois ficou esclarecido que afinal vão só alugar. Mas a imprensa não tirou isso do céu. Alguém disse à imprensa que o Governo ia tomar, e nós conhecemos a forma de atuar. Porque fonte que diz, nós sabemos também como é que essas notícias se dão. O que se criou foi uma grande expectativa, porque parecia que íamos voltar a insistir no erro de comprar Kamovs, como parece ser um hábito dos governos do Partido Socialista. Nós conhecemos o resultado destas situações. Senhor Ministro, as perguntas que eu termino a fazer-lhe é se pode, de uma vez por todas, garantir que os meios vão mesmo estar no terreno, se quer assumir alguma responsabilidade nos atrasos que foram verificados. E terminava, Sr. Ministro, com uma pergunta muito simples. Se nós sabemos perfeitamente, e o Sr. Ministro concordará com isto, que a prevenção é a chave de todo o processo, que sabemos que o reordenamento do território é a chave de todo o processo, sabemos que isto demora anos a concretizar no terreno, porque é que o Sr. Ministro quis de uma vez por todas, e este Governo, alterar toda a estrutura, retirar a Força Especial de Bombeiros praticamente das funções que tinha, apostar no reforço da GNR, se sabia que não ia ter as pessoas formadas a tempo ou com os equipamentos a tempo? Não era melhor, não era mais eficaz, Sr. Ministro, ter uma equipa, no fundo, mais mista, garantisse que aqueles que estavam no terreno, com formação, com meios, fizessem esta transição, se era essa a opção, ou arriscar tudo num ano que se prevê tão complicado, tão difícil para os portugueses? Sr. Ministro, que o PSD, termina agora, Sr. Presidente, pode contar para lhe chamar a atenção do que está errado e para estar ao seu lado naquilo que for certo. Porque este assunto é demasiado grave e demasiado importante para todos nós. É uma questão de Estado, é uma questão de segurança e é uma questão de proteção das pessoas. Por isso, por mais do que isso o incomode, seremos os primeiros a criticá-lo quando estiver errado, a chamar a atenção quando estiver atrasado, mas a estar ao seu lado com responsabilidade, a assumir as decisões difíceis que for preciso assumir para garantir aos portugueses mais segurança, mais tranquilidade e, sobretudo, que possam estar em paz nas suas casas sem terem medo que o fogo lhes entre pela porta adentro.